Apareceu para vocês? Para mim Apareceu. apareceu. Pronto, perfeito. Para mim também. Então vamos lá, mais uma vez, boa noite. Dando continuidade, né, à disciplina do Programa em Saúde do Trabalhador, né, onde, como o próprio nome fala, né, são programas que legislam a saúde, né, os riscos, as prevenções, os direitos e deveres também dos trabalhadores, né? E aí a unidade 3 que era para ter sido dada semana passada, mas pelo feriado, vou dar hoje, né? Repondo hoje e amanhã nós concluímos com a 4, certo? E aí este programa que a gente vai falar hoje é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9, que, como eu sempre falo desde o início, né, sempre é abreviado, sempre tem muita abreviação, então é o PPRA. E aí o PPRA ele visa a preservação, desculpa, da saúde e da integridade dos trabalhadores, como sempre, mais uma vez, toda a vida é sempre isso, né? Através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, esse programa, ele além de prevenir os riscos, né, que venham a existir aí no ambiente de trabalho, ele também é voltado para a questão da saúde, da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais em si. E aí as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, né? Como sempre eu também falo, né? A participação dos trabalhadores, dos empregados é fundamental. Ninguém melhor do que os próprios, né? Que estão ali dentro de cada ambiente, de cada setor para conhecer, né? Suas necessidades, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. E aí consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, que eu não sei se alguém aqui, né, já chegou na disciplina que nós falamos sobre esses riscos. Mas se não, nós temos uma unidade numa disciplina que é voltada bem para todos esses riscos existentes no ambiente de trabalho, que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, na NR15, que fala sobre a questão da insalubridade, que fala sobre o tempo de exposição, que é permitido, né, para que não haja nenhum dano à saúde do trabalhador, tem cada risco desse, tem cada situação de exposição a cada agente desse. E o PPRA deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação. Então, claro, né, tem que ter uma programação, um planejamento. Esse planejamento é anual, assim como a gente viu na aula passada, né, sobre o PCMSO, que também é feito um planejamento anual, as estratégias e metodologia de ação, né? Como executar, quais são as estratégias para colocar em prática, a forma de registro, manutenção e divulgações dos dados, e a periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento. Então, como eu também sempre falo, não adianta só, como é que eu posso dizer? Chega. Fugiu agora o nome. Identificar, não adianta só identificar os riscos, né? Planejar aí tudo bonitinho, colocar em prática e não avaliar se está tendo resultado. Então, tem que ter essa periodicidade aí, essa questão dessa avaliação dessa estratégia, né? Dessa metodologia aí que vai ser colocada em prática. Ai, meu Deus, os cachorros vão latir. Minha cria chegou aqui. E aí, deverá ser efetuadas. Oi, José Neto.
Meu Deus, deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. É babado. Minha irmã, bichinha, veio deixar meu presente em aniversário. É... Hum, chega, até fugiu aqui. Então vamos lá, voltando. Deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise, né, global aí de todos os parâmetros para essa avaliação do desenvolvimento e, consequentemente, realizar os ajustes necessários, né, para as novas metas e prioridades, para saber se realmente as ações, né, as estratégias estão sendo eficazes, caso não, para fazer, traçar novas metas e colocar em prática para que esses riscos sejam atenuados ou eliminados, né? E aí o PPRA e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa. Ah, meu Deus, sim, tá difícil, viu? Uhum, desculpa aí, gente, acontece. Bicho e menino, a gente não tem como. Vamos lá. Então, mais uma vez, e a última, em nome de Jesus, o PPRA, né, e suas alterações são e complementações deverão ser apresentadas e discutidas na CIPA. Meu Deus do céu, eu dou aula em nome de Jesus. O link vai ficar essa gravação. Bichinho. O menino vai vestir uma roupa de quando ele, uma camisa de quando ele tinha 1 ano, para ir para a praça brincar. Ai, tem que ter saco. Parece que não tem roupa. É, então, o programa, né, de prevenção dos riscos, né, ambientais tem que ser apresentado e avaliado, né, discutido juntamente com a CIPA, quando existente na empresa, porque é a CIPA que está, né, essa comissão interna de prevenção de acidentes que está ali na linha de frente, né, orientando, treinando esses profissionais, enfim. E aí avaliando também, identificando esses riscos, se está ali realmente, até porque a comissão ela é composta, né, por trabalhadores, né, de diversos setores, não tem restrição, como a gente viu quem estava, né, recente na disciplina que a gente viu sobre CIPA. E aí o cronograma deverá estar disponível de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. Então, chegou uma fiscalização, né? Precisa-se ter aí esse programa, né? Esse cronograma anual, essas metas estabelecidas para essas ações de fácil acesso para realmente ver, né, que está atualizada, quais são os riscos, quais são as metas estabelecidas para essas resoluções. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, como sempre, né? Precisa-se
identificar os riscos, reconhecer, estabelecer as prioridades e metas para avaliar o controle, avaliação e controle, perdão, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implementação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados, né. Então esse registro, desses riscos, de também essas ações, né, que pode ser vários riscos, foram implementadas, né, a questão dos dados, se realmente está sendo satisfatório, então tudo isso tem que estar, visível, né, que tem que estar proporcionar aí essa esse conhecimento para esses trabalhadores. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho, resumindo, o SESMIT, quando se tem, né, que a gente viu, mais uma vez, quem já viu a disciplina de dimensionamento do SESMIT, que precisa se ter uma certa quantidade de profissionais, né, de trabalhadores, enfim, faz lá o cruzamentozinho na tabela para o dimensionamento do SESMIT. Então, quando se tem, que não é obrigatório, né, em algumas situações, dependendo da quantidade de funcionários, não é obrigatório o SESMIT. Então, quando se tem, eh, precisa-se ser pode ser feita, né, ou pelo SESMIT, ou pela pessoa ou equipe de pessoas, a critério do empregador, que sejam capazes de desenvolver. Então, nessa questão aí é meio que maleável, né, bem flexível. Então, acho que na aula que eu falei sobre SESMIT e CIPA, eu falei que falou de CIPA, logo em seguida você vai ver o SESMIT grudado. Eles basicamente andam aí, interligados, mesmo que o SESMIT ele não seja obrigatório, né, mas quando se tem SESMIT, é SESMIT e CIPA aí junto, doa o que doer. Então, viu que lá no primeiro, deixa eu só ver se meu carregador tá dando certo, tá, porque ele tá com mau contato, por isso que eu demorei até a conectar, porque eu abafei que ele estava carregando, quando eu fui ver estava em 1%. E aí, lá em cima fala, né, que o PPRA deve ser apresentado e discutido na CIPA. E aí embaixo fala também que a elaboração pode ser acompanhada, avaliado pelo SESMIT. Então, tipo, né, tá aí interligado, os 2 estão aí andando de mãos dadas, mais uma vez. A antecipação deverá envolver a análise dos projetos de novas instalações, métodos e processos de trabalho, ou de modificações dos que já são existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. Então, para isso que tem que ser realmente reavaliado, né, colocado em prática, enfim, passar por essa inspeção, né, anual e ser revista essas avaliações. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens para ser aplicável, né, quando aplicável: a sua identificação, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, o que é que origina esse risco, né, quando aplicável, né? Se eu conseguir identificar o que é que determina essa possível, né? Ah, tá aqui, achei a fonte geradora desse risco. Quando, né? Se tem, quando eu consigo identificar, precisa-se aí determinar e localizar essa possível fonte. A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação desses agentes no ambiente de trabalho. Então, sei lá, seja um agente químico, né? Até onde é propagado esse agente, né? O ruído, até onde é propagado esse ruído, né? Vamos identificar aqui, né? Nesse setor é mais forte do que aquele, mas aquele ainda se torna prejudicial, enfim. É feito aí essa identificação desses meios de propagação dos agentes do meio ambiente. Então, os agentes que a gente viu, seja ele biológico, químico, físico, vai depender aí de cada situação. A identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados,
disponíveis na literatura técnica, a descrição das medidas de controle já existentes. Então, já colocamos em prática dessa forma. Então, se dessa forma não está dando resultado, vamos modificar. Ou se dessa forma é a única forma que a gente achou, né, que não tem mais saída, então precisa-se estar aí descrita nessas medidas de controle já existentes. A avaliação quantitativa deverá ser necessária sempre que necessária. Deverá ser realizada sempre que necessária. A quantitativa, como o próprio nome já fala, é de quantidade, ela quantifica, né? Então, por exemplo, comprovar o controle de exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa do reconhecimento. Por exemplo, como é que eu posso quantificar um risco? Uma temperatura de um forno, né? Então, eu consigo quantificar. Eu sei que esse ambiente aqui está com tantos graus Celsius, né? Eu sei que esse ambiente aqui está com tantos decibéis, que é a medida do ruído, né? Do som. Então, a avaliação quantitativa ela deverá ser realizada sempre que necessária. Óbvio que quando houver agentes, né? Situações para isso. Então, como é que para que ela é feita, né? Quando ela é necessária para comprovar esse controle de risco ou a inexistência dos riscos identificados nas etapas de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Então, eu sei que um trabalhador nesse setor passa, sei lá, 5 horas exposto a essa temperatura. Então, vamos quantificar. Será que realmente eh, está dentro do que é permitido, não vai trazer danos? E se sim, como é que a gente pode aí quantificar, como é que a gente pode colocar em prática essas medidas de controle, o que é que a gente pode fazer e tal. Então, é isso. Deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Identificou aí, né, na fase de antecipação, um risco potencial à saúde, óbvio, né? Então, já se é feito esse levantamento para isso, para identificar. Então, se identificou, claro que devem ser adotadas medidas, né, que amenizem aí, minimizem ou eliminem o controle, né, esses riscos. Constatação, que é na fase do reconhecimento de risco evidente à saúde, quando os resultados das avaliações quantitativas, lembrando que quantitativa vem de quantidade, né, da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos, como eu falei há pouco, né, nessas situações que a gente pode realmente quantificar temperatura, ruído, quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo casual entre os danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. Então, se realmente for comprovado aí que aquela situação, né, de dano à saúde foi realmente em decorrência daquela função daquele trabalhador. Então, aí deverão ser adotadas, né, essas medidas. O estudo, o desenvolvimento e a implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer a seguinte hierarquia. Então, quando é que eu devo, né, executar, implementar as medidas de proteção coletiva, que aí são os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva. Quando as medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação dos agentes prejudiciais à saúde, então eu preciso primeiramente, né, quando eu falo hierárquico, como o próprio nome diz, é a hierarquia, é um, um nível, né, são vários níveis que eu tenho que percorrer. Então, quando eu preciso implementar, né, estudar, desenvolver ou implementar medida de proteção coletiva, eu preciso obedecer essa hierarquia. Primeiro, eu vou implementar medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde, óbvio, né? Claro. Mas aí não consegui, né? Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente. Então, primeiro eu vou tentar eliminar ou reduzir, né, a formação desses agentes. Não consegui, eu vou
implementar medidas que previnam a liberação e a disseminação desse agente. E, por último, medidas que reduzam a níveis ou a concentração desses agentes. Então, né, vocês veem aí que tentam de várias formas, são vários estudos, várias avaliações, por isso que precisa ser reavaliado, né, avaliado e reavaliado, precisa ser estudado e sempre estar aí atualizando. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, e aí nós falamos da NR18. A NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa e de planejamento de organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria de construção. Então, como vocês veem aí, a NR18 ela é voltada, bem voltada, bem direcionada para a indústria da construção. O meio ambiente voltado para a indústria de construção. Os principais objetivos da PCMAT é garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores, como sempre, né? Definir atribuições e responsabilidades às pessoas que administram, fazer previsão dos riscos que derivam do processo da execução das obras, determinar as medidas de proteção e prevenção que evitem ações e situações de risco, aplicar técnicas de execução que reduzam o máximo de riscos de acidentes e doenças. Então, óbvio, né, como eu sempre falo, mais uma vez, 500 milhões de vezes, sempre os principais objetivos vão ser garantir a saúde e integridade dos trabalhadores, sempre vai ser o primeiro ponto, e aí determinar medidas que evitem aí a reduzam, né, que evitem, reduzam, eliminem, enfim, os riscos para a saúde desses trabalhadores. É obrigatório nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais e deve observar as exigências contidas na NR9, que é a que a gente acabou de falar, que é a PPRA, né? Deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho. Então, como sempre, deve ser elaborado, executado por um profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, e aí ter aí fácil acesso, né, para que as pessoas, os trabalhadores ou a fiscalização tenham acesso a esse programa. E aí deverá conter, né, na elaboração, planejamento anual, novamente, né, com estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas, estratégia e metodologia da ação, de novo, igual o PPRA, forma de registro e manutenção e divulgação dos dados, e seu acompanhamento e avaliação deverão ser feitos pelo SESMIT. E aí, na indústria de construção civil, os riscos de acidentes, né, que nós costumamos ver, são as quedas, né, na construção civil, são as quedas, choque elétrico ou soterramento. As quedas, né, regras gerais de segurança, realizar a inspeção no local do serviço antes do início da obra, inspecionar os dispositivos de proteção, verificando se estão em bom estado, né, questão de cintos de segurança para altura, preparar e montar todo o equipamento necessário para a prevenção de acidentes. O choque elétrico, né, é um risco de acidente, claro. E aí as lesões provocadas pelo choque elétrico podem ser de 4 naturezas: a eletrocução, quase não sai, que é fatal. O choque elétrico, queimaduras e quedas provocadas pelo choque. Então, tanto pode ser fatal como o choque elétrico, né, marromeno, que não, já não é bom choque, mas que não leva à morte, né, a óbito, queimaduras pelo choque e a queda, óbvio, isso aí é praticamente consequência, né? Apesar que quando você leva um choque, não necessariamente você cai, depende da situação. Eu tive a situação agora, não sei se vocês chegaram a ver, de um rapaz que estava pintando a fachada lá no Alecrim, acho que passada. Semana passada foi final da semana retrasada. Tava pintando uma fachada de uma loja lá no Alecrim. E aí o cabo do rolo, né? Sei lá, aquele, enfim, bateu num fio lá e o cara ficou lá.
Só ficou. Pregou lá. Então, não necessariamente ele caiu, mas porque ele estava, né, ele foi eletrocutado, chegou a óbito lá na hora. Quando eu penso que tá de boa. Para evitar os acidentes, é possível adotar isolamento ou proteção dos cabos com materiais especiais, né? Provavelmente, se esse rolo, esse cabo, né, tivesse um material de isolamento, não teria sido todo, né, o que aconteceu, ou talvez tivesse amenizado. Evitar ligações improvisadas ou gambiarras. Manter a fiação longe do contato com a água. A amarração dos fios não deve ser feita nas ferragens ou partes metálicas. Evitar deixar os fios elétricos espalhados pelo chão e sem proteção. Coisas meio que óbvias, né? Mas ainda se vê. Evitar a utilização de andames, escadas, barras de ferro próximo de redes elétricas, que foi uma coisa que eu pensei agora, não sei, não vi, não abri a reportagem, não sei como foi. O que pode ter acontecido também é o andaime, né? Por exemplo, talvez a barra tenha, não fosse de metal, mas o andaime que ele estava, não sei, não, estou só supondo, não sei a situação que essa pessoa, né, desse caso estava, mas infelizmente aconteceu. Os tipos de proteção: fusíveis e disjuntores, né, que quando acontece uma descarga, eles disparam, né, desligam tudo, aterramentos, materiais isolantes e uso dos EPIs. O soterramento: a área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retiradas ou escoradas solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza. Quando houver risco de comprometimento da sua estabilidade durante a execução dos serviços. Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escorados. Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico legalmente habilitado. E aí, aqui são algumas necessidades, né? Algumas orientações para a questão da construção civil. Devem ser os cartazes que devem ser colocados em lugares visíveis para os trabalhadores, cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças de trabalho. Água. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato, inclinado ou equipamento similar que garantam as mesmas condições na proporção de 1 para o grupo de 25 pessoas, né, trabalhadores. Não sendo possível a instalação desse bebedouro, as empresas devem garantir nos postos de trabalho suprimento de água potável, filtrada e fresca, fornecida em recipientes portáteis, hermeticamente fechados, resumindo, as caixas térmicas, né, aqueles, sendo proibido utilizar copos coletivos. Então, esse pessoal aí que trabalha aí como é que chama? Na, fugiu o nomezinho que ele diz, na rota não, fugiu. Os homens falam muito no trecho, lembrei, no trecho. Esse pessoal aí de trecho é rojão, né? Principalmente que trabalha aí, pessoal de estradas, né? Fazendo questão de asfalto. Aí. Não é, né? Não tem condições de instalar um bebedouro, porque é um trabalho que é constante em movimento, né? Você tá, por exemplo, esses tapa-buraco, tapam aqui, daqui a pouco já tá lá na frente, não tem condição. Mas precisa se ter aí essa disponibilização aí de água, ofertada essa. A área do canteiro de obra deve ser dotada de iluminação externa adequada. Nos canteiros de obra, inclusive nas áreas de vivência, deve ser previsto o escoamento de águas pluviais. Nas áreas de vivência dotada de alojamento, deve ser solicitada à concessionária local a instalação de um telefone comunitário ou público. É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de trabalho e sua reposição quando danificada. Finalmente, que eu achei que minhas bênçãos não iam deixar eu terminar essa aula.
Chega agora, deixa eu sair daqui. Deixa eu só parar de gravar. Meu Deus do céu, me ajude, Senhor.